Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém? Você está feliz? Eu também estou feliz. Glória a Deus. Que privilégio, que responsabilidade, mas que alegria. Primeiro culto do ano, ter a oportunidade de estar aqui para ministrar palavras junto com os irmãos. E tê-los aqui nessa manhã também é uma grande honra, um grande privilégio. Porque o Senhor tem feito grandes coisas, queridos. Como Deus tem sido bom para cada um de nós. Deus, ao longo de todos esses anos, Ele nos instruiu, nos ensinou o caminho, nos fortaleceu, e hoje Ele nos dá uma oportunidade para darmos continuidade a um trabalho, onde o fundamento, como já foi dito nessa manhã, ele continua sendo o mesmo. A pedra angular desse ministério não muda. Muda o nome, muda talvez algumas visões de trabalho, organização, mas o Senhor é mesmo. O Deus é o mesmo. A palavra é a mesma. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. Amém, queridos? Curve tua fronte, vamos ter mais uma palavra de oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo mais que o Senhor há de realizar nessa manhã, Pai. Te somos gratos, Senhor, pela tua presença maravilhosa, pela presença do teu Espírito Santo em meio ao louvor, à adoração, Senhor. E agora que nós vamos ler e meditar na tua palavra, Pai, te pedimos encarecidamente que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, ministrando sobre cada um de nós, nos ensinando, Senhor, Deus querido. Senhor, que a tua palavra venha, Pai, na medida exata, Pai querido, da nossa fé, na necessidade dos nossos corações, Senhor, trazendo entendimento, trazendo, Senhor Deus querido, discernimento, trazendo, Senhor Deus querido, a nossa mente, Pai querido, esclarecimento, Pai, e muitas coisas, Senhor, acerca da tua palavra, Pai. A tua palavra diz que o Senhor é a profundidade de riqueza e de sabedoria, Pai. E queremos mergulhar, Senhor, nesta profundidade das águas do teu Espírito Santo, Senhor. Queremos nos lançar, Senhor Deus, nestes rios de águas vivas, Senhor Deus, sem nos preocuparmos, sem reservas, Senhor, sem medo, Pai. Mas queremos nos mergulhar, Pai querido, na liberdade do Teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser tomados pelas águas do Teu Espírito, Pai, pelas águas da Tua palavra, Senhor Deus querido, para que a Tua palavra venha, Senhor Deus, produzir efeito para a qual ela é enviada nessa manhã, Senhor. Sermos restaurados, sermos edificados, Senhor, sermos regenerados, se é a necessidade, Pai, sermos transformados, Senhor Deus, no nosso entendimento, Pai, que a Tua palavra venha cumprir, Senhor Deus, a Tua vontade nessa manhã, pois a Tua palavra ela é boa, ela é perfeita e agradável, Senhor. Senhor, abre os céus sobre esse local e derrama, Senhor Deus querido, a Tua palavra que é espírito e vida, Pai. A Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, Senhor Deus, que está estabelecida nos céus, a Tua palavra que há de se cumprir em nossas vidas e através de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, te pedindo, Pai, e já agradecendo, porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. E quando sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor responderá ao nosso pedido, à nossa oração, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, no precioso e poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, Rei dos Reis, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Terceiro livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Amém? Podemos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias.
Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo avançados em idade, e exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E chegada a hora da oferta, de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Até versículo 11, queridos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós precisamos sempre nos lembrar que para nós compreendermos o Novo Testamento, nós precisamos olhar para o Velho Testamento. Nós precisamos ter um conhecimento histórico, entender a situação e entendermos em que época que foi escrito o texto, em que época que Lucas estava escrevendo essa palavra. Compreendermos um pouquinho, temos uma visão panorâmica do costume, do que acontecia naquele período da história. Porque se nós pregarmos a palavra de Deus e tentarmos aplicar ela diretamente nos dias de hoje, a palavra de Deus ela não surtirá em nossas vidas o propósito para o qual ela é enviada. Não será gerado fé. Porque o período em que a palavra é escrita, apesar dela ser eterna, nós precisamos compreender tudo que está envolto naquela situação, como por exemplo acabamos de ler. Quando a palavra de Deus está dizendo no versículo 5, que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, ele vai datando um período. E se nós formos estudar e lendo alguns comentários bíblicos, nós vamos descobrir que esse tempo de Herodes está referente ao ano 7, ao ano 6, antes de Cristo Jesus, nosso Senhor, antes do nascimento de Jesus. Então, entre o ano 7 e o ano 6, antes da vinda do Messias, havia um rei que presidia sobre a Judéia e o seu nome era Herodes. Então, nós começamos a refletir e olhar para o passado. E aí nós podemos ver a precisão da palavra de Deus, que quando os homens escrevem a história da humanidade e vai falar de reinos, você vai encontrar falando a respeito desses reis que a palavra de Deus afirma, que a palavra de Deus instrui. E aí ele vai começando a dar outras instruções. Então ela data o período, ano 7º, ano 6º, antes de Cristo. Ele vai falar a respeito de sacerdote, um sacerdote por nome de Zacarias. E quando ele fala a respeito de sacerdote, nós precisamos voltar para o Velho Testamento. Lembra-se que Arão ele vai ser irmão de Moisés, ele vai ser aquele que vai andar ao lado dele, vai ser o primeiro sumo sacerdote, separado por Deus para apresentar sacrifício diante do Senhor, para instruir. E aí a palavra de Deus vai dizendo que Zacarias era da ordem de Abias. E ele vai dizer assim, e sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então nós olhamos para esse casal, para Zacarias e Isabel, nós olhamos e vemos que eles vêm de uma linhagem sacerdotal. Se nós voltarmos lá em 1 Crônicas, capítulo 24, se você puder abrir aí, ou acompanhar aqui também, se os irmãos projetarem aqui, 1 Crônicas, capítulo 24, nós vamos ver que a partir do versículo 1 em diante, vai se falar a respeito da divisão dos sacerdotes. Então vai ter a divisão dos sacerdotes, depois o capítulo 5 vai ter a divisão dos cantores, dos músicos, que serviriam no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. E quando chegamos no versículo 10, 1 Crônicas capítulo 24, no versículo 10, diz assim, a sétima turma
a Acós. A 7ª turma era ao sacerdote Acós. E a 8ª turma era a de Abias. E então nós olhamos, e se nós formos ler todo esse capítulo 24, nós vamos descobrir que de Eleazar e de Itamar saem 2 turmas, formariam 2 linhas de sucessão sacerdotal. Uma seria composta por 16 sacerdotes, outra seria composta por 8 sacerdotes, formando 24 turmas de sacerdotes que serviriam no templo do Senhor. E Zacarias, ele fazia parte da turma de Abias, que era da 8ª turma. Quando nós estudamos, nós vamos ver que eles, por sorte, se lançavam sorte diante de Deus para saber qual era a turma que serviria e o que ela realizaria no templo do Senhor. No caso de Zacarias, quando se lançou sorte, lembra que nós estamos falando do Novo Testamento, mas de um livro que ainda está sendo escrito nos moldes do Velho Testamento. A graça ainda não havia entrado em operância. O sacrifício perfeito ainda não havia sido apresentado, o sacrifício de Cristo Jesus. Então está no molde do Velho Testamento. Então o sacerdote, ele era lançado sorte, e ele, sendo a 8ª turma, da turma de Abias, ele foi separado para ofertar o incenso diante do altar do Senhor. Se nós olharmos o livro de Êxodo, capítulo 30, deixa eu só localizar aqui, queridos, que eu não anotei essa referência. Êxodo capítulo 30. O versículo 1 diz assim, que fará um altar para queimar o incenso, Êxodo 31, de madeira de acácio farás. Então ele está dizendo que teria o altar para se queimar o incenso. Versículo 8, também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol. Então, a queima do incenso estava em 2 oportunidades. No sacrifício da manhã, que era às 9 da manhã, a hora terceira, e depois ele era aceso novamente à hora 9, do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. Provavelmente a hora que Cristo Jesus foi crucificado, foi pregado naquela cruz do madeiro. Então o sacerdote, ele fazia deste papel, que era conforme o costume sacerdotal. Então Zacarias, ele é separado para queimar este incenso diante do Senhor. Se você for também em Levíticos 16, quando é o dia da expiação, que é um dos dias mais importantes no calendário judaico, você vai encontrar lá relacionado toda a tarefa sacerdotal, tudo aquilo que o sacerdote deveria executar quando ele era selecionado da sua turma para servir ao Senhor. E os sacrifícios e a oportunidade de cada turma se dava pelo menos, no máximo 2 vezes ao ano. Então a possibilidade e a probabilidade de ser separado para apresentar um sacrifício, de servir ao Senhor, ela é muito pequena para um sacerdote. Aí, esta turma de Zacarias, a linhagem sacerdotal de Zacarias, que vem por Abias, ela vai perdurar por cerca de 1000 anos. Lá de 1 Crônicas 24 até Zacarias, se passaram cerca de 1000 anos. E ali se está permanecendo aquilo que Deus determinou para que fosse realizado perpetuamente. A queima do incenso, a oferta do sacrifício no Santo dos Santos e tudo aquilo que Deus ordenou para que fosse feito no santuário de Deus, no tabernáculo. E então, Zacarias, ele vai entrar. Então nós vemos que ele entra porque ele é sacerdote. Ele é chamado, ele vem de uma linhagem. Ele tem uma história sacerdotal a ser contada. Tem o direito e o dever, a responsabilidade de servir ao Senhor.
Passam-se 1000 anos, ele está servindo ao Senhor. Por sorte, porque Deus o escolheu, porque Deus o chamou. E nós olhamos então e vemos que isso não é algo aleatório, mas que o Velho Testamento vem apontando. A palavra de Deus diz que o Velho Testamento, elas são sombra das coisas vindouras. A palavra de Deus diz que quando Deus mostra a Moisés a respeito do tabernáculo, ele orienta para que Moisés o fizesse tudo conforme havia lhe mostrado. Porque todo o tabernáculo ele aponta para onde? O físico apontando para aquilo que era celestial, para aquilo que é celestial. Então, Zacarias, ele vai estar nesse período como sacerdote, vindo de uma linhagem sacerdotal para oferecer o sacrifício. E olha as características que estavam na vida, não somente de Zacarias, mas da sua esposa Isabel. E aí nós lemos Lucas capítulo 1, versículo 6, e diz assim: e eram ambos justos perante quem? Perante Deus, perante o Senhor. Então eles eram sacerdotes por linhagem, por direito, se assim podemos dizer, por descendência. E eles eram justos perante Deus. Aí o versículo continua dizendo assim: e eles obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Observe que então eles eram sacerdotes por direito, porque vinham de uma linhagem sacerdotal. E além de serem de uma linhagem sacerdotal, eles eram justos perante Deus. Eles eram tementes, eles caminhavam de maneira irrepreensível diante do Senhor, obedecendo a todos os mandamentos, a tudo aquilo que o Senhor havia determinado. As leis, os mandamentos, todo o sacrifício, todo o ritual levítico, eles andavam sobre os mandamentos de Deus. Uma vida exemplar, uma vida irrepreensível, uma vida separada para Deus, consagrada a Deus. Uma vida de um verdadeiro sacerdote que servia ao Senhor com os seus sacrifícios e com o seu serviço, com a sua vida diante do santuário de Deus. Porque quando nós olhamos o Velho Testamento, e se nós vamos pegar alguns textos da palavra de Deus, vai dizer assim: olha, o sacerdote ele vai oferecer primeiro uma expiação pela sua vida e depois pelo povo. O sacerdote ele oferecerá o incenso sobre o altar, mas não poderá ser um incenso estranho sobre o altar de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o Velho Testamento, olhamos de homens, de sacerdotes que transgrediram os mandamentos de Deus. Nadab e Abiú, Hofni e Finéias, que desobedeceram, que desonraram a casa de Deus, que pecaram contra Deus e foram ceifados e pagaram com a própria vida o salário da sua loucura em oferecer fogo estranho diante do altar de Deus, queridos. E Deus vai instruindo: olha, incenso estranho não se apresentará sobre o altar do incenso. Então o sacerdote, para servir, ele tinha que estar numa linhagem sacerdotal. Ele tinha que ter a sua vida reta para com Deus, perante Deus, servir ao Senhor com sinceridade, com inteireza, consagrar a sua vida para Deus. E então, conforme aprazia o coração de Deus, conforme o coração de Deus se agradava, lançava-se sorte, e então aquele sacerdote viria ao santuário de Deus para apresentar o sacrifício, a oferta, o incenso, aquilo que lhe foi chamado. Isso era o Velho Testamento. Isso era o que Deus havia determinado para instruir, para ensinar, para apontar as coisas vindouras, para mostrar como seria após a vinda de seu Filho amado Jesus Cristo. E esses homens, e esse casal, servia. E aí a palavra de Deus diz que eles eram, porém eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Se você voltar para o Velho Testamento e se lembrar, você vai ver que de um homem,
de um casal avançado em idade, de uma mulher estéril, sucedeu todas as tribos de Israel. Uma nação poderosa, numerosa como a areia, incontável como a areia do mar, inumerável como as estrelas do céu, porque Deus cumpre a sua palavra. E aqui Deus, Ele vai fazer com que se cumpra sobre a vida deles, porque no decorrer desse texto nós vamos ler, quando Zacarias ele entra diante de Deus, ele vai ter um encontro, ele vai cumprir o costume sacerdotal, e quando ele entra naquele local, a palavra de Deus diz que o povo ficou pelo lado de fora, o povo estava à porta, e o povo estava ali, orando, e Zacarias entra para apresentar esse sacrifício. Aquele que é da linhagem, aquele que anda perante Deus, aquele que tem a sua vida reta diante de Deus, ele entra para apresentar o seu sacrifício. E quando ele entra para apresentar o seu sacrifício, a palavra de Deus no versículo 13 diz que um anjo do Senhor vai se apresentar diante dele e vai dizer assim: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida no céu, a tua oração foi ouvida, foi aceita, e Deus vai lhe dar um filho. Deus vai cumprir aquilo que você pediu. Olha, queridos, o que Deus vai falando nessa manhã. Então é um sacerdote, um homem de uma linhagem, ele entra para oferecer o sacrifício, e ele ouve dizendo: Deus ouviu a tua oração, Deus vai lhe responder a sua oração, vai ser gerado um filho, e vai se cumprir do nascimento desse menino, a profecia que está lá em Malaquias capítulo 4, que viria o Elias, que é João Batista, que ele viria no poder e no espírito de Elias. Mas Zacarias, apesar de ele ser sacerdote, de ter uma vida perante o altar de Deus, uma vida irrepreensível diante de Deus, de cumprir todos os mandamentos, no momento em que ele ouve que vai ser gerado o seu filho, ele vai duvidar, ele vai questionar: mas como, Senhor? Como isso vai se dar? E então o anjo do Senhor vai dizer para ele assim: olha, Zacarias, porque você duvidou, você não falará uma só palavra até o dia do nascimento dessa criança. E quando ele nascer, você vai dar o nome de João. E então Zacarias ele vai sair, e o povo fica preocupado, porque está demorando. E nós só temos a percepção que algo está demorando, está extrapolando o tempo, porque é algo que é habitual, porque é algo que é feito continuamente. Senão eles não teriam a percepção que estava demorando para eles ir lá e ofertar o incenso sobre o altar. Então é o costume. E aquele povo percebeu: alguma coisa está errado, alguma coisa está acontecendo dentro do santuário de Deus, alguma coisa está saindo daquilo que é normal, daquilo que é costumeiro, e o povo começa já a ficar atento ao que pode acontecer. Então quando Zacarias sai, já não fala mais, porque ele duvidou. E só depois do nascimento de João Batista, ele vai escrever o nome daquele menino em algo lá, confirmando o nome. Vão questionar: na sua família não tem esse nome, não sei o quê, mas vai ser João, vai nascer. E quando ele escreve, ele volta a falar, ele volta. E o que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, queridos, o que a palavra de Deus vai nos apontando, como eu já disse e volto a repetir, Lucas está nos moldes ainda do Velho Testamento, está nos moldes da lei, mas nós não vivemos na lei, e graças a Deus por isso, porque se estivéssemos na lei, muito provavelmente, nem o meu e nem a sua oferta, nem o meu e nem o seu sacrifício, provavelmente seriam aceitos por Deus. Por quê? Porque naturalmente falando, nós não estamos numa linhagem sacerdotal. Certamente não estaríamos arrolados numa genealogia sacerdotal, não teríamos o direito,
Mas a palavra de Deus diz que nós fomos transformados. Que a palavra de Deus diz que nós somos comprados. E que nós nascemos de novo. E que nós temos por Pai o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Queridos, se você for lá em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, deixa eu encontrar aqui, queridos, que eu amo abrir a página da Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, olha o que diz o capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência. Veja, Pedro vai dizendo assim, tenha uma vida reta diante de Deus, uma vida santa diante de Deus, tenha uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, tenha uma vida pautada sobre a palavra de Deus, tenha uma vida lavada e regenerada pelo poder da palavra de Deus, deixe de lado tudo que é do velho homem, todo pecado, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda maledicência, e ele diz o quê? Mas desejai ardentemente, como o quê? Como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é o quê? Que o Senhor é bom. Versículo 4, chegando-vos para ele, e aí ele diz o que de nós? Que somos o que? Pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, o versículo 4 está falando de Jesus, mas o versículo 5 está falando da igreja. Mas vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes o quê? Sacerdócio santo. Pelo sangue de Cristo Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. E a partir de então nós nos tornamos o quê? Sacerdócio santo. Nos tornamos o quê? Reino e sacerdote de Deus. E a partir desse momento que nos tornamos reino e sacerdote de Deus, nós temos um novo e vivo caminho para adentrarmos até a presença de Deus, para nos achegarmos à presença do Senhor, queridos. Você se lembra que quando Moisés subia ao monte Sinai, Deus disse assim para Moisés: Moisés, o povo se achegará a mim, mas ele não subirá ao monte, ele não tocará ao monte, mas ele ficará ao redor do monte. E você subirá ao monte e eu falarei contigo face a face. E o povo, ele via trovões e relâmpagos sobre o Sinai, sobre o Horebe. Por quê? Moisés subia para falar com Deus, porque ele era o representante, o intermediador entre Deus e o povo. E o nosso intermediador, o nosso medianeiro hoje é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que intercedeu por nós e intercede por nós diante do trono de Deus. E o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de nós, que somos o quê? Casa espiritual, reino e sacerdote de Deus sobre a face da terra, queridos. Então aquele povo, quando o sacerdote entrava, sabia que além de apresentar o sacrifício, sabia que Deus poderia falar com aquele homem, que Deus, a nuvem de glória, desceria naquele local, e Deus se manifestaria naquele local. E quando Moisés entra na presença, no monte, ou quando Moisés entrava na tenda da congregação, o povo ficava olhando, e a nuvem de glória descia, queridos. Quando nós entramos na presença de Deus em oração, a presença do Espírito Santo de Deus, ela nos enche, nos preenche, e a glória de Deus é sobre nossas vidas, porque nós somos santuário de Deus sobre a terra, queridos. Você se lembra da oração de Salomão, quando ele vai consagrar o santuário de Deus, o templo ao Senhor? E ele diz assim: Senhor, toda oração que se fizer nesta casa, ou voltado para esta casa, ou para esse local, ouve, Senhor, tu dos céus, e responde, Senhor, dos mais altos céus, a toda oração que se fizer nesse local, ou voltado para esse local.
E agora, a palavra de Deus diz o quê? Que Deus não habita mais no templo de Salomão. Deus não habita mais em templo feito pelas mãos dos homens. Mas Deus habita em templos feitos pelas suas próprias mãos. E o teu corpo é o templo feito pelas mãos do próprio Deus, queridos. Ele habita em mim, Ele habita em você. E uma vez que Deus habita em nós, agora nós temos o direito, o privilégio, a responsabilidade de nos achegarmos até Deus, como diz Hebreus, com sinceridade e inteireza de coração. E quando nós chegamos com sinceridade e inteireza de coração diante de Deus, em oração, a nossa oração é ouvida nos céus. É o momento que nós estamos queimando o altar, que estamos queimando incenso sobre o altar de Deus. É o momento que nossa oração chega diante de Deus e o Senhor aceita com um aroma suave e agradável a nossa oração. E quando Ele recebe a nossa oração, Ele recolhe as nossas orações em taças de ouro, como diz Apocalipse capítulo 5, queridos. E quando Ele recebe as nossas orações, Ele responde às nossas orações. É exatamente isso que aconteceu com Zacarias. Ele orava, ele vivia, ele andava de modo irrepreensível perante a presença de Deus. Ele compreendia a sua responsabilidade, o seu chamado, as suas obrigações, as suas responsabilidades. Mas também ele sabia que o seu Deus era poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que ele podia, queridos. Por isso ele orava a Deus. Mas observe que quando ele ora a Deus, e ele vai ter a sua oração respondida, ouça isso. Quando ele vai ter a sua oração respondida, o que ele observa? Sou velho, Isabel é velha, Isabel é estéril, não é possível, é impossível isso acontecer, isso não tem como eu vou saber? Eu preciso de uma prova, eu preciso de um sinal. E o anjo disse, não precisa um sinal, basta a palavra de Deus, porque se creres, verás a glória de Deus. Quando os fariseus religiosos chegam para Jesus e falam assim, qual o milagre que você vai fazer para comprovar o que você está dizendo, para provar quem você é? Nenhum sinal, nenhum milagre eu farei, a não ser ao qual já foi dado, ao qual o Senhor já manifestou no Velho Testamento. Basta a palavra de Deus, e quando nós cremos na palavra de Deus, os céus se rasgam, queridos, e o milagre acontece, a promessa se cumpre, a vontade de Deus é manifesta, ela é realizada, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz, que você é reino, você é sacerdote, você está inserido num reino espiritual, onde o seu Senhor, Ele é nada menos do que nada mais do que o Criador de todas as coisas, que basta uma palavra sua, basta uma palavra do Senhor, os céus se abrem, a terra para, querido, o universo fica estático mediante a palavra do Senhor, querido. Basta uma palavra do Senhor, o morto se levanta e é ressuscitado, o surdo passa a ouvir, o mudo a falar e o paralítico a andar. Por quê? Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, queridos. E quando nós cremos, o Senhor opera maravilhas. E para crer nós precisamos olhar para o sobrenatural, para o espiritual, queridos. E não olhar para o natural. Para o natural nós afundamos, como Pedro afundou, depois de dar alguns passos sobre as águas. Para o natural é loucura. Para o natural é incompreensível, é inaceitável Deus levantar homens, mulheres, com uma vida completamente destruída, por conta do pecado, do vício, e levantar e dizer assim, esta é como as meninas dos meus olhos, nesta ninguém vai tocar, porque eu sou o Senhor sobre a vida dela.
É inconcebível isso, queridos. Mas quando nós passamos a compreender que somos reinos, somos sacerdotes, que o poder de Deus habita em nós, e a palavra que é espírito e vida, está onde? Escrito nas tábuas dos nossos corações, queridos, nós passamos a proferir a palavra de Deus. Paulo diz assim: cri, por isso falei. Zacarias duvidou, não falou. E Deus é tão misericordioso, tão longânimo e benevolente, que mesmo em meio à dúvida de Zacarias, ele vai cumprir a promessa que foi dada à humanidade. Ouça de novo. Deus é tão longânimo, benevolente, que ele vai cumprir a promessa, mesmo mediante a incredulidade de Zacarias. Sabe por quê, querido? Porque em Cristo Jesus, a carta aos Coríntios diz que em Cristo Jesus nós temos por meio dele o sim e o amém. Em Cristo nós não temos o sim e o não, mas nós temos o sim e o amém. E quando nós cremos na palavra de Deus, vai se cumprir a promessa de Deus sobre nossas vidas. Ainda que se levantem os incrédulos, ainda que se levantem aqueles que vão questionar e duvidar, Deus operará por meio daqueles que creem. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é como a chuva e como a neve. O que produz a chuva e a neve quando cai sobre o solo? Não irriga o solo, não produz vida, não enche os rios, e por onde o rio passa, tudo vai transformar, diz um cântico. E não são estas águas da vida que desce do trono da graça de Deus sobre a igreja de Deus, do qual você faz parte, querido, aonde você é uma pedra viva. Você prestou atenção enquanto o pastor Valdeci estava ministrando e dizendo da sua individualidade e dizendo que da sua coletividade como membros do corpo de Cristo? Nós somos pedras vivas e juntos formamos o corpo de Cristo, amados. E é no corpo de Cristo que ao fluir dos rios de águas vivas. Ainda enquanto estávamos louvando, estava me lembrando a respeito de algumas mensagens aí esses últimos dias. E a minha memória é curta. Se você esteve aqui, você deve se lembrar. Fomos chamados a reconstruir os muros, a colocar as portas de novo, a restaurar as portais, a colocar a segurança. Nós somos chamados a quê? A mergulhar um rio de águas vivas, a não ficar somente com as águas pelos arteiros, pelos joelhos, não, mas mergulharmos nestas águas vivas do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, queridos. Deus está nos chamando para compreendermos e crermos que verdadeiramente nós somos sacerdotes sobre a face da terra, que nós somos reino, que nós somos habitação de Deus, que nós somos moradas do Altíssimo, queridos. E que a nossa obra do Senhor, ela não é vã, queridos. O Senhor dará o seu galardão a cada um segundo aquilo que tiver feito, queridos. As nossas obras serão provadas. E as que permanecerem, queridos, são para a glória do Senhor. Oh, meu amado, você é sacerdote de Deus sobre a terra. Você é reino de Deus, é morada do Altíssimo, é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de vida está no teu coração, ela pulsa, ela arde, ela queima no teu interior. O que nós precisamos ter é um pouco mais de ousadia,
de intrepidez do Espírito Santo, de abrir os nossos lábios e proferir a verdade, queridos, que transforma, que muda situações, que abre os céus e manifesta milagre, queridos. Você se lembra daquela mulher que ela chega para Jesus e começa a clamar por sua filha, mulher Sírio-Fenícia, e Jesus dá uma palavra que para nós, na nossa cultura, é uma palavra dura. Jesus diz assim: olha, não é lícito pegar o pão do filho e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconheceu que bastava uma migalha, não precisava ser a palavra completa, não precisava ser na totalidade, bastava somente a vontade de Deus, a vontade do seu Senhor, e a sua filha seria liberta, seria curada, seria transformada, não precisava muito. O que Jesus diz? Vai-te em paz, seja feito conforme a tua fé te salvou. Por quê, queridos? Muitas vezes nós esperamos por milagres, por sinais, mas o poder de Deus está na palavra de Deus, está no precioso e no poderoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, meu amado. É pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, é pela palavra de Deus, amados. A salvação se dá por meio da fé. Ela não vem de vós, é dom de Deus, é por meio da graça. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, queridos, quando nós colocamos as palavras de Deus em nosso coração, grilhões são rompidos, alicerces são abalados, cadeias caem, porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus, queridos. Porque há poder no nome de Jesus, querido. Esse poder está em ti, para pisar o quê? Serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e não vos fará dano algum, queridos. Há poder na tua palavra quando você fala em nome de Jesus Cristo. Há vida em tuas palavras quando fala em nome de Jesus Cristo. É pela palavra. É pelo poder da palavra de Deus, queridos. E o Senhor, Ele move o que for necessário para responder a oração. Você se lembra que quando Ana entra no templo de Deus, a palavra de Deus diz que ela derramou da amargura da sua alma e falava com Deus com o seu coração. E pelo profeta ela vai ser julgada porque ela havia somente seus lábios se moverem, mas não havia som. E vai ser considerada por embriagada. Então ela vai dizer: não, Senhor, estou derramando da amargura da minha alma. E quando aquela mulher recebe aquela palavra, porque Deus ouviu a sua oração, ela sai daquele local, ela vai para a sua casa, e ela vai ter com seu esposo, e ela vai gerar um filho. Um filho ao qual havia feito um voto com Deus: Senhor, se me deres um filho, eu o consagrarei a ti. E sabe quem vai nascer, queridos? Apenas Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Porque Deus ouviu a oração. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está respondendo a tua oração, querido. Só basta tirar os olhos do natural
e colocar os olhos no sobrenatural nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só os sacerdotes, vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. João 11,40 diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Não é verdade, queridos? Não importa a circunstância, a situação, queridos. O que importa é o poder da palavra de Deus. O que importa é o poder que há no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui como homem. Tem oração aí? Tem promessa aí? Então tem cumprimento. Tem manifestação do milagre. Tem realização da promessa. Sabe por quê? Porque tem a fidelidade de Deus envolvida contigo. Porque tem a fidelidade de Deus através da sua palavra para com a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Você já lançou a mão do teu arado? Não olha para trás, continua levando a preciosa semente, andando e chorando, porque você voltará com os teus molhos, os teus feixes atados. Você tem lançado a boa semente. Não te envergonhes, porque o Senhor dará dupla porção de honra à tua vida. Porque a palavra de Deus diz que Ele já te colocou por cabeça e não por cauda. Porque aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele o exalta a seu tempo, para mostrar que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem o controle de toda e qualquer situação, que Ele domina sobre tudo e sobre todos. O salmista no seu capítulo 141 ele dizia assim: ó Senhor, a ti clamo, dá-te depressa em me acudir, recandarabassu que andalabás. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Levante as tuas mãos para o Senhor como sacrifício da tarde, como um sacrifício de entrega, como um sacrifício de rendição, porque o Senhor está recolhendo a tua oração nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, Ele tem olhado para a tua vida, Ele tem recolhido as tuas lágrimas, Ele tem visto o teu coração nestes dias, mas a tua oração não tem sido em vão, diz o Senhor. O Senhor, Ele tem colhido estas orações para operar maravilhas sobre a tua vida. Porque um novo e vivo caminho nos foi aberto, está aberto diante de ti nessa manhã, para entrar com sinceridade, com inteireza de coração nessa manhã, com simplicidade, com humildade diante do Senhor, porque o Senhor tem olhado para ti. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor esteja olhando agora para cada vida, continua olhando, Pai, para cada oração, para cada coração nesse momento, Pai, e o Teu Espírito Santo, Senhor, vai enchendo a cada vida nesse momento. Oh Senhor, Teu Espírito Santo vai tomando, Senhor, nesse momento, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovação, trazendo restauração, trazendo, Senhor, Deus querido,
Orecamaçuque andalabás. A tua alegria, a tua paz que excede a todo entendimento, Senhor. Levanta, Senhor, nesta manhã. Levanta, Senhor, ao que está cansado, Senhor, ao que está abatido, ao que está entristecido, Senhor. Levanta, Senhor, ó Deus querido, a este que te perguntado aonde tu estás, Senhor, que não tem ouvido o meu clamor. Orecamaçucamai. Oremandarás tonébias suricandanás. Oh Senhor, ouça que o Espírito Santo está dizendo no teu coração nessa manhã. Rabassurianda nébia sirecoanai. Oh, sinto o fluir destas águas. Sinto o rio subir. Recandanébia surecandarás. Oh, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Está trazendo vida, está trazendo restauração, está trazendo renovação, está trazendo cura. Urelamasso nebere candarás, tonebere candarabás. Oreramandarébias. Oreibanábias. Sabe, queridos, você está no seu lugar dizendo no teu coração: Senhor, que saudades de Ti. Que saudades quando eu Te servia, Te buscava. Que saudades do teu altar. Que saudades da adoração. Senhor, a obra é tua, é teu povo, Senhor, é tua igreja, os teus sacerdotes, são as tuas moradas que estão diante de ti nessa manhã, Senhor. Olha, Senhor, olha para esse coração quebrantado e contrito. Oh, Senhor, traz renovo. Traz renovo. Traz de novo. Orandarabá, sonemenere, beanterrebá, sonébia, sereanderebere, balabá.